E aí pessoal, tudo beleza? Como é que estão as coisas? Tudo na paz? Vocês têm que prestar atenção em uma coisa que está acontecendo agora. Todo fim de mês o gráfico ele fica muito volátil, muito mesmo. Por quê? Porque falta dinheiro no mercado, falta liquidez. As velas com movimentação muito rápida, o gráfico às vezes apresenta pouca técnica. O próprio gráfico, não que você não tenha técnica, mas o gráfico apresenta pouca técnica. Então o que eu aconselho? O pessoal do Forex, eles estão fazendo o quê? Estão realizando os seus resultados. Então eles estão saindo com os seus lucros. Eles estão saindo no final do mês. Então falta dinheiro no mercado, falta liquidez. E os gráficos vão ficando assim, ó, cheio de pavio, cheio de pavio, cheio de pavio. Isso é ruim? É ruim, principalmente para quem trabalha com suporte e resistência. Porque quando você começa a achar mais de um ponto de correção ou de continuação naquela região do mercado, isso aí não é bom, isso aí não é benéfico, isso aí não ajuda, não ajuda. Então você tem que começar a prestar atenção. Qual uma dica que eu dou? Faça um suporte de resistência com coerência. Você pode aqui em 30 minutos, por exemplo, fazer um suporte de resistência de 30 minutos, seja no corpo dos candles, ou seja no pavio dos candles, e trave as suas operações aqui em 30 minutos. Você está vendo aqui que eu estou travando o movimento aqui, ó, 30 minutos, fica uma dica. Você está vendo que em 30 minutos o gráfico está subindo e você consegue ter um entendimento aqui, ó, de correção ou não do movimento. Acabei de fazer uma entrada, por quê? Porque ele está travado ali naquela região. Olha que interessante. Conseguiu compreender o que eu mostrei para você? Trabalhe com conservadorismo nas entradas. Então procure fazer o quê? Procure suportes e resistências onde seguraram mais fluxo, seguraram mais grana no mercado, e trabalhe com consciência. Final do mês não é dia para ficar treinando e tentando aprender, é para quem realmente sabe, para quem realmente tem conhecimento. Então eu já tinha feito uma outra entrada aqui, só que eu não gravei para vocês, e agora eu estou fazendo essa aqui e já vou sumir daqui do gráfico, porque não está com muita liquidez, está com muita volatilidade, não quero saber. Mas entenderam? Então com uma dica dessa aqui, vocês vão aprimorar muito mais a entrada de vocês. Eu vou deixar uma outra dica aqui para vocês entenderem, ó, essas situações. Como é que eu faço entradas nessas situações? Olha aqui, por exemplo, ó, quando o gráfico chega aqui em uma região de correção e deixa esse paviozão aqui. O que eu faço nessa época agora, né, de falta de liquidez, de final de mês? Eu vou deixar uma dica aqui para vocês também, que vocês vão entender. Vou entender de uma vez por todas, porque você está errando muito. Antes disso, ó, vou deixar uma dica aqui do nosso amigo. Olha o que ele escreve aqui. Escreveu aqui no nosso canal do YouTube. O único que ensina sem enrolação. Nunca achei que seria possível aprender análise gráfica. Obrigado, Cadu, por todo o ensinamento. Muito satisfeito com o treinamento Hunter. A visão evoluiu demais. Depois do treinamento fechado, Deus abençoe grandemente sua vida. Amém. Obrigado aí, amigão. Vocês viram? Então, quem busca conhecimento consegue fazer algumas análises e consegue sempre estar positivo no mercado. Consegue evoluir, consegue crescer. Olha, o nosso amigo disse aqui, ó, eu nunca achei que seria possível aprender análise gráfica.
Obrigado, Cadu, por todo o ensinamento. Muito satisfeito com o treinamento. A visão evoluiu demais depois do treinamento fechado. O que é isso aqui? Uma pessoa madura que sabe o que é. Uma pessoa que não perde tempo com... Gente, tem gente que fica perguntando para mim se eu sou VIP na plataforma. O que isso vai mudar na vida da pessoa? O que vai mudar de conhecimento técnico para ela? Como se fosse ser VIP numa plataforma de operações fosse uma coisa boa. Ah, eu sou VIP lá no banco, então se eu sou VIP no banco, eu tenho milhões lá no banco. A pessoa tem uma mentalidade, eu não sei nem o que dizer. Então uma mentalidade que eu tenho 43 anos de idade, tem muita gente que tem idade para ser meu filho. Pode ser isso, né? Pode ser falta de maturidade, mas vamos lá. Quem realmente quer aprender, aprende. Aprende. Vocês viram o que eu fiz aqui, né? Vocês querem fazer uma outra entrada aqui? Vamos procurar uma outra entrada? Vamos lá? O SDJPY. Vamos ver o que está acontecendo. Então vamos lá. Vamos lá em 30 minutos. Está muito longe de chegar próximo a uma região. Muito longe mesmo. Ele está próximo a essa região aqui, ó. Ele está muito longe. Mas ele pode? Vamos ver. Está querendo continuar o rompimento. Vamos ver se ele vai fazer uma correção aqui. Ó, tem uma outra região aqui. Então eu posso ajustar aqui, ó. Eu posso ajustar. Ele pode chegar aqui e fazer um movimento de baixa, como ele pode chegar aqui e fazer um movimento de baixa. Tanto faz, como tanto fez nessas regiões aqui. Então, são movimentos que podem fazer com que ele venha a corrigir. E olha como é que está o gráfico, gente, cheio de pavio. Ó, eu vou fazer uma entrada aqui, a probabilidade de erro é enorme, mas eu quero fazer uma entrada aqui para vocês, mostrando essa visão de sempre entender, ó, o fluxo maior do preço do mercado. Quem é que está comandando? Então não custa nada você procurar num gráfico, fazer a sua análise num gráfico maior e voltar no gráfico de execução. Então você procura um gráfico maior para fazer sua análise e retorna no gráfico para fazer a execução. Ah, tem comentários aqui também que o pessoal diz que eu falo demais. Se a pessoa prestar atenção no que eu falo aqui, ela está tendo aulas gratuitas. Cada detalhe que eu falo aqui, se ela levar isso para a vida, ela vai me agradecer lá no futuro. Mas eu falei, né? Falta maturidade de algumas pessoas. Nada contra. Olha a volatilidade do mercado. Vamos torcer, né, para continuar a força. Ó. Eu ainda falei que era muito arriscado. Sem liquidez nenhuma, gente, é muito arriscado. Aconselho vocês ficarem de fora, você que não tem muito conhecimento. Tá lá, mais uma dica, né? Vocês viram o que eu fiz? Eu fui num gráfico. Eu fiz a minha análise em o chamado gráfico de análise, que é o quê? Nada mais é que um gráfico maior, e fiz uma entrada no gráfico de execução. Por quê? Porque eu consigo assim compreender uma movimentação do gráfico quando tem liquidez no mercado, falta de liquidez e muita volatilidade. Eu consigo entender um pouco, mesmo o gráfico estando cheio de pavio, e eu consigo compreender. Cadu, você faz isso sempre? Eu não preciso chegar aqui e ir lá para 30, 15 minutos para fazer isso. Eu olho o gráfico e já vejo, mas isso é o que? Tempo de tela, experiência. Por exemplo, eu não preciso, né, ficar fazendo essas marcações, eu estou dando a dica para vocês. Olha isso aqui, por exemplo. Ó. O que acontece muito? Principalmente agora nessa época de volatilidade. Vou deixar uma dica aqui para vocês. Excepcional.
Com uma dica dessa aqui, ó, você nunca mais vai tomar loss. Com essas dicas você nunca mais vai tomar loss, se você seguir a risca. Então vamos supor, ó, movimento do gráfico. O gráfico está subindo, né? Está subindo, o gráfico está subindo, o gráfico está subindo, o movimento está ocorrendo. O movimento está ocorrendo. E ele já veio aqui, ó, de uma queda. Então ele formou um fundo aqui. O gráfico tem um fundo nessa região. Então nós vamos fazer o nosso suporte aqui bonitão. Então o gráfico veio. Aí ele vem. Ele vem novamente. Vem que vem, vem que vem quente, vem que vem quente. Olha a quantidade do fluxo. É um topo em V. Ele vem deixando sombra. Ele vem deixando sombra, vem deixando força. E aí ele chega aqui e faz assim, ó. E aí o que você faz? Você fala assim, poxa, ele acabou de deixar um martelo nessa região. Martelo é um candle de correção. O que eu vou fazer? Já vou entrar comprado, pois ele está num fundo. E aí quando o mercado não tem liquidez e muita volatilidade, é aí que você se engana. Como um carro, vou deixar um exemplo aqui que eu dou para os meus alunos, e aqueles que falam que eu falo demais vai me agradecer. Um carro a 150 por hora, ele chega numa esquina e tenta parar, você acha que ele vai frear e vai parar? Não. Ele vai chegar e vai se arrastar. Então, se o carro ele tem uma barreira aqui, ele tem uma barreira, ele está vindo, o carro está vindo, chegou aqui, freou, você acha que ele vai parar do nada? Do nada? Não, ele vai se arrastar, ele vai continuar o movimento. Mas ele não está querendo parar, tá? Mas ele não vai conseguir parar aqui. Por quê? Está em fluxo demais, tem força demais no movimento, ele está rápido demais. Ele vem com muita velocidade, então ele vai fazer o que? O movimento? Ele vai parar logo depois da linha. Aí ele vai fazer um retorno para depois voltar para sua correção. É a mesma coisa que acontece. Um gráfico faz isso. Geralmente, o gráfico vem preencher a região, pegar o stop da galera lá do Forex, que está aqui, para depois começar a subir o movimento. Então, o que eu vejo sempre? Eu vejo que o pessoal não observa o passado do gráfico, não faz observações se o gráfico está respeitando. Olha aqui, ó, o que eu acabei de falar para vocês. Ó. Olha isso aqui. Ó. Acabei de explicar isso para vocês. Muitas pessoas, se ia chegar aqui, vai falar assim, ó, mas aqui é o terceiro toque. A hora que ele tocou aqui, a pessoa já entrou comprado. Entrou comprado. Ah, mas ainda fechou acima. Se eu entrei aqui, ó, fechou acima, eu saí vitorioso. Não, tudo bem. Você acha que está correto isso? Tudo bem. Agora, é a melhor entrada? Claro que não. Dá uma olhada onde o carro parou. Agora, quando ele mostrou uma força contrária, se você tivesse entrado na continuação do movimento, a vitória seria mais tranquila. Seria mais tranquila. A mesma coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o fundo, ó. Quem entrou vendido aqui? Tomou um loss. Olha só, dois candles da mesma cor. Abertura. Falta de liquidez é isso, gente. Acontece isso. Agora, a partir do momento que o gráfico criou força, ó, já rompeu essa região, já veio para cima, você poderia ter entrado na sequência do movimento. Na sequência do movimento. A mesma coisa aqui, ó. A hora que deu esse candle aqui, ó, ele não chegou no fundo, aí dentro tem espaço para criar mais um candle, você poderia entrar na sequência do movimento. Então, são dicas, essas aqui são dicas que eu estou mostrando na prática daquilo que as teorias dizem. Se você não tem o conhecimento técnico, mas com algumas dicas assim para você ficar com o olho aberto na hora das operações, vão te ajudar muito. Vão te ajudar muito a diminuir os losses, a diminuir as derrotas.
prestar atenção nos detalhes das movimentações. Quem é do treinamento fechado sabe o que eu estou dizendo e já está entendendo o que eu estou dizendo através de tudo aquilo que eles aprendem. Quando você realmente estuda de forma correta, você não toma mais esses loss bobos, você não erra mais desse jeito. Aqui o nosso amigo falando, ó, que eu trouxe aqui, ó. Eu nunca pensei que ia aprender análise gráfica. A visão evoluiu demais no treinamento fechado. Sabe o que é isso? É transformar a derrota. A pessoa só enxergava a derrota. Ela começa a ver o quê? Positividade. O que eu trago aqui, o que eu acabei de trazer aqui para vocês, são dicas. É uma pontinha do iceberg do que é capaz de você aprender quando realmente você sabe análise gráfica. Quer aprender análise gráfica? Quer diminuir as derrotas? Quer não entregar mais dinheiro para a corretora? O link está na descrição do vídeo. Estamos com aí 60% de desconto por enquanto. Tem no nosso canal do Telegram um e-book sobre padrões de correção de vela. Você pode entrar no nosso canal do Telegram e baixar gratuitamente para você. E lá a gente dá nossas dicas das aulas, manda os resultados para vocês verem o que acontece nesse meio no dia a dia. E outro detalhe também, o meu Instagram, eu sempre tiro dúvidas do pessoal, o pessoal manda dúvidas lá, eu respondo. Ontem mesmo eu fiz uma postagem sobre o entendimento de suporte e resistência em vela. Então eu fiz lá uma postagem e teve um aluno que falou assim: Cadu, essa postagem que você fez aí agora, isso clareou muito a minha mente. Eu aprendi demais isso. Para você entender, por exemplo, a questão das forças de correção e como nós temos que enxergar isso vela a vela. Postei ontem lá no story do meu Instagram. Então eu posto análises lá diárias. Se você me segue lá, se você acompanha, tem coisa que você vai ver só lá. Você vai ver só lá. Às vezes eu estou gravando aqui, não acontece a mesma estrutura, não acontece o mesmo movimento, não tem como eu ficar mostrando aqui toda hora. Eu procuro fazer uma aula interativa aqui, uma aula acontecendo ao vivo. Agora lá no Telegram eu procuro tentar fazer o quê? Através daqueles gráficos que eu posto, daquelas movimentações, sanar as dúvidas de muitos. Sanar as dúvidas de muitos. Então, vai lá no meu Instagram, me segue lá, que eu estou sempre postando algo novo, algo para aprender lá. Tá bom? Um forte abraço, uma ótima semana. Fica aqui com essas dicas e ó, é a última semana do mês, procure não operar se você não tem conhecimento, tá bom? E utilize essas dicas aqui para diminuir os loss. Tá joia? Forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!